Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Gabriela. A Alessandra me pediu para gravar o vídeo para vocês, né? Hoje é dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E eu tenho dois filhos, dois meninos dentro do espectro do autismo. Os dois são nível 1 de suporte. Eu tenho três filhos, dois meninos e uma menina. Um menino de 14 anos, uma menina de 7 e um menino de 5. E eu vou começar contando para vocês como foi o diagnóstico a partir do mais novo, né? Eu descobri, na verdade, eu comecei a notar algumas diferenças no meu filho caçula quando ele tinha 2 anos e meio, mais ou menos, no início da pandemia, no início de 2020. Quando eu comecei a ficar um pouco mais em casa, né? Eu no meu trabalho viajo bastante e eu comecei a ficar mais em casa e percebi que ele tinha alguns comportamentos restritivos. Então ele senta na mesma poltrona para assistir o mesmo desenho. No quarto ele deitava no mesmo lugar para assistir outro desenho. Os desenhos não podiam ser trocados. O que assistia no quarto era no quarto, na sala era na sala. Ele não gostava de sujar os pés, nem as mãos. Ele tinha bastante resistência para comer, né? As texturas incomodavam ele. A gente achava que era frescura, né? Ele tinha bastante resistência à frustração, então a gente não podia dizer não para ele. Parecia uma criança muito mimada, muito mal educada. E ele demorou para falar. E eu, como sou muito curiosa, né, comecei a pesquisar. Se a gente se apega a apenas um detalhe, uma criança demorou para falar. E o pediatra me dizia: não, cada criança tem seu tempo, vamos aguardar, não compare ele com seus outros filhos. E eu estava aguardando. E aí, quando começou a pandemia, igual eu relatei para vocês, eu comecei a juntar todos os fatos e vi que tinha alguma coisa que não estava certa. Então, eu procurei um neuropediatra e a gente iniciou, então, as investigações, porque sim, era sugestivo de transtorno do espectro do autismo. Por ser um nível muito leve, né, nível 1 de suporte, foi bastante difícil o diagnóstico, né, demorou basicamente 1 ano e meio para que o diagnóstico fosse fechado. Ele entrou em tratamento, né, com terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia, e hoje ele está bastante bem desenvolvido. Era uma criança que não fazia um contato visual prolongado, embora ele fizesse contato visual, mas não prolongado. Com pessoas desconhecidas, ele não fazia contato visual. Com pessoas conhecidas, contato visual muito restrito, né? Comigo e com meu marido, sim, ele fazia contato visual, mas com outras pessoas nem tanto. Não gostava muito de contato físico com outras pessoas, porém conosco nenhum problema, né? Então, se a gente se apega a fatos que crianças com transtorno do espectro do autismo não gostam de contato físico, então não vão ter contato físico com ninguém. Não, não é assim, né? O meu caçula, ele tinha contato físico conosco sem nenhum problema, porém com outras pessoas não. Ele tinha bastante problemas com algo que fosse novo, então barulhos em lugares que fosse novo, pessoas novas, crianças novas, ambientes novos que a gente fosse, mas quando era um lugar já conhecido, com barulho mesmo que alto já conhecido, a gente começou a perceber que para ele não tinha tanto problema. Então a gente foi ajudando ele com esses ambientes, com esses barulhos, e hoje ele tem uma vida bem, bem tranquila, tá? Embora ele ainda tenha algumas crises, ele tenha alguns desequilíbrios, né? A gente tenta ele levar da melhor maneira possível. Bom, como eu me senti no diagnóstico? Lógico, me senti culpada. Eu não sei se existe alguma mãe aí que tenha recebido o diagnóstico e não tenha se sentido culpada, né? Eu me senti culpada. Me senti culpada por trabalhar demais, por viajar demais e não ter percebido que meu filho tinha um transtorno do neurodesenvolvimento, né? No momento eu disse, poxa vida, eu não percebi que meu filho é doente. Meu filho não é doente, né? Ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento.
Hoje eu não sei que eu não sou culpada e tá tudo tranquilo, mas naquele primeiro momento, sim, eu me senti culpada, me senti frustrada, decepcionada, desesperada, apavorada, pensando o que ia ser do meu filho, o que ia ser do futuro dele dali pra frente. Foi então quando eu decidi começar a estudar, né? Hoje eu tô concluindo uma pós-graduação do transtorno do espectro do autismo, onde eu adquiri bastante conhecimento e o que tem me ajudado bastante a entender o meu filho. No transcurso aí do tratamento do meu caçula, eu comecei a perceber então que o meu filho mais velho, durante a infância, tinha passado por momentos muito parecidos com os momentos que o Felipe, o mais novo, tinha passado. Mas o Matheus, o meu filho mais velho, ele perdeu a mãe biológica com 2 anos, que era minha irmã. Com 3 anos ele perdeu o avô, né? No caso, meu pai. Então ele foi uma criança sempre super protegida, super mimado, com todos os... nada podia acontecer com ele não podia se machucar, nada podia acontecer com ele. Então a gente sempre achou que esses sinais que ele dava eram sinais de uma criança super protegida, super mimada. Mas ele também tem hiperfoco. E o hiperfoco dele é música, né? Então ele é autodidata, hoje ele toca guitarra, violão, baixo, arriscou aí vários instrumentos de corda, qualquer copo, garrafa, palito, ele bate e faz notas musicais. Então ele tem um hiperfoco em música, muito, muito notável, muito nítido. Ele se aprofunda nos conhecimentos musicais demais, então ele sabe tudo a respeito dos músicos que ele gosta, realmente um hiperfoco. E nós levamos o Matheus então para uma avaliação neuropsicológica e também foi diagnosticado com transtorno do espectro do autismo nível 1 de suporte. Hoje a gente escuta assim, toda criança é autista, autismo tá na moda, as mães gostam de falar que o filho é autista. Não, o autismo não tá na moda, não é legal ter filho autista, é um desafio, não é fácil, né? Para quem acha, fala assim, ela tá falando assim, é fácil. Não, não é fácil, é um grande desafio. Eu tenho uma filha neurotípica, no meio de 2 filhos atípicos, e é um desafio bastante grande para todos, para a família, para a escola e para a irmã. Mas fica aqui minha dica, né? Nós somos guardiões dessas crianças e somos responsáveis de fazer deles adultos independentes. E essas crianças têm que estar conscientes e cientes da posição deles no mundo, para que quando eles sejam adolescentes e desafiados na sociedade, eles saibam expressar por que eles são assim, por que eles se comportam assim, e não sofram por isso. Então, crianças tratadas e bem direcionadas conseguirão passar por esses momentos de desafio da sociedade sem sofrer tanto. E essa é a nossa grande missão. E eu digo para vocês, não é fácil, mas com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, todos nós podemos. Todos nós temos o direito de ter momentos de fraqueza, como eu tenho, como outras mães têm. Tem dias que a gente pensa que a gente não vai aguentar, e que a gente chora, e que a gente fica triste, que, meu Deus do céu, por quê? Porque é meu, porque eu tenho muito para aprender com isso, porque eu nunca imaginei ter um amor tão grande como eu tenho assim na minha vida. Eles vieram me ensinar muito, muito, e hoje é um dia mundial da gente se conscientizar e olhar para dentro dos nossos lares e ver o que existe dentro das nossas casas e que a gente pode ajudar e não esconder. A gente não tem que esconder de ninguém e dizer eu tenho um filho autista e eu vou expor o meu filho no mundo para que o mundo aceite, para que o mundo enxergue, para que o mundo veja que todos são iguais. Alguns têm algumas diferenças que precisam ser entendidas de uma forma diferente, mas que podem conviver e que todos precisam entender que a convivência juntos, mesmo sendo diferentes, pode ser legal e pode ser conjunta. Fica aqui um beijo de muito amor e carinho para todos vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.